Zero. Seguinte, meninos, meninas, indecisos, senhoritas, senhoritos, enfim, povo de modo geral, cambada do meu coração. A gente tem uma aula agora, é revisão para prova de. Eu já nem lembro o que é, geografia parece. O assunto vai ser do livro 1, domínios morfoclimáticos. Esse que vocês estão vendo na tela, caderno 1, tá bom? Caderno 1, unidade 1, tudo 1. Não tem muita coisa que complicar. Então, assim, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, a gente fala sobre uma divisão, uma regionalização, nesse caso do Brasil, com base em algumas características naturais, como clima, relevo, vegetação, tá? Esses fatores em conjunto vão determinar quais serão as principais características de cada região. E de acordo com isso, nós vamos defini-las. Nós, na verdade, não. Quem fez isso foi o professor Assis Absaber, esse cara desse nome estranho aqui. Porém, o nome é estranho, mas ele era muito, muito, muito inteligente, muito safo. Já morreu, mas o que ele fez ficou marcado até os dias de hoje. E a gente vai ver, com base nessa classificação, né, de domínios morfoclimáticos, quais são as classificações, quais são os domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil. Tá? Isso foi lá do primeiro semestre, foi daquele momento que nós ainda tínhamos aula presenciais, né, hashtag saudade, e a gente vai ver agora. Esse aqui é um pequenino mapa que mostra como é que está essa classificação. Perceba que aqui nós temos aqui o domínio morfoclimático amazônico, aqui, região norte do Brasil, o Cerrado, nessa parte mais central, os mares de morro, que são aqui mais na área litorânea, a Caatinga, que fica no Sovaco, mentira, fica aqui no Nordeste, as araucárias, que ficam aqui no sul, né, sobretudo na região de Paraná e Santa Catarina, as pradarias, que ficam aqui no sul do país, apesar de, bom, não aparece aqui, mas tem um pouquinho aqui no Marajó e algumas áreas aqui do extremo norte do Brasil. E temos as faixas de transição. As faixas de transição, elas são uma espécie de, como é que eu posso dizer, de região que marca a mudança de um domínio para o outro. Por exemplo, aqui, ó, essa faixa aqui meio rosa não, rosa, tu tens aqui a Amazônia de verde e o Cerrado não, a Caatinga de amarelo. Essa faixa rosa, ela marca a mudança da Amazônia para a Caatinga, até porque tu não podes imaginar que a Amazônia vai chegar até determinada época, determinada área, e de repente, do nada, assim, do nada, e tipo, do nada mesmo, não sei se vocês entenderam, do nada, tá fixo na cabeça de vocês, do nada, começa a Caatinga. Claro que não dá. Portanto, faixa de transição significa essa zona de mudança entre um domínio e outro. Esse aqui é o geógrafo Assis Absaber, morreu em 2012, tá para fazer 10 anos da morte dele. A gente vai começar a falar do domínio amazônico para a gente não perder muito tempo. É o domínio que a gente mora. Bom, primeira informação, acho que meio óbvia, é o domínio que possui o maior tamanho. Cara, são 49% do território brasileiro, é quase metade do Brasil, só no domínio amazônico. E aqui, claro, a gente tem algumas características. Perceba aqui a vegetação, presença muito grande de rios, né, de corpos d'água, e é claro que isso garante aqui algumas características especiais. Primeira coisa, relevo. O relevo da Amazônia está aqui, ó, ele é meio que dominado por esses tipos de formações de relevo. Planalto das Guianas e principalmente as planícies e terras baixas. A Amazônia é uma região do Brasil que não possui muitas elevações, muitas terras altas. É curioso até que, apesar de a maior parte da Amazônia ser de terras baixas, os pontos mais altos do Brasil são aqui da Amazônia, né? O Pico 31 de Março e o maior, o mais teba de todos eles, o Pico da Neblina, que estão aqui também, né? Ambos no estado do Amazonas. No entanto, de modo geral, o relevo do domínio amazônico ele é caracterizado por essas terras baixas, essas terras de planícies, tá? Algumas delas até, de certa forma, planícies bem baixas mesmo, abaixo do nível do mar, tanto é que são áreas que, em muitos casos, vivem constantemente alagadas, tá? Nós temos aqui esse tipo de formação de relevo. Tá? Aqui, Cametá, nós vivemos numa planície. Nós não temos nem áreas muito altas, nem áreas muito baixas. Planície vem de plano, né? De um terreno relativamente reto. Relativamente reto. Não é reto 100%, mas é ali. E o Planalto das Guianas, vocês sabem que é um planalto. Planalto é aquela formação que vai se elevando e em determinado momento
Diferente da montanha ou do morro, que é um tanto quanto pontiagudo, os planaltos eles costumam ser planos no topo. Até por isso, planalto, vocês sabem, é a junção de duas palavras, plano e alto. Então, se eleva e em determinado momento lá no topo é plano. O solo amazônico ele é pobre, cara. Aí vocês podem perguntar, como é que pode ser um solo pobre se a maior floresta do mundo está aqui? É porque é o seguinte, as árvores, a vegetação é tão fechada que o sol quase que não entra. Então, praticamente os animais que morrem, os galhos, as frutas, tudo que é vivo e um dia morre dentro da Amazônia, claro, fica no chão, cai no chão, vai apodrecendo, como todo e qualquer ser vivo, vai se decompondo e a partir daí esse processo de decomposição vai enriquecendo o solo com esses minerais, com esses sais, com tudo o que sobra da gente, né? E vai fazendo com que isso sirva de alimento para as árvores, para toda a vegetação amazônica. Então, basicamente, o que nós temos é isso, tá? Clima amazônico é um clima equatorial, muito úmido, tá? Quente e úmido. Nós temos uma quantidade absurda de chuva, o que contribui para essa umidade, né? Então, é um clima bem... Bom, a gente mora aqui, vocês sabem do que eu estou falando, não tem nem muito o que explicar, porque o clima de Cametá é um clima amazônico, um clima úmido. Perceba bem aqui, ó, isso aqui é um climograma. Quando eu falo de climograma, bem aqui, ó, à esquerda nós temos a quantidade de chuva em milímetros. Aqui à direita nós temos a temperatura em graus Celsius. E aqui nós temos os meses do ano, de janeiro até dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 dezembro. Essa linha vermelha marca a média da temperatura ao longo do ano. Então perceba que, ó, de janeiro até dezembro, a variação de temperatura é muito pequena. Fica sempre na casa dos 20 e poucos graus até os 30 e poucos graus. Isso é uma média. Tem dia que vai estar um pouquinho mais frio, tem dia que vai estar mais calor, mas na média é isso. Perceba aqui ó, na chuva, aquilo que nós já sabemos, né? Ó, os meses de janeiro, fevereiro, março são meses muito chuvosos. Chega abril, começa a diminuir. Aí nos meses de julho, junho, julho, agosto, setembro costuma diminuir e a partir de outubro começa a aumentar de novo e assim se repete todos os anos, tá? Então, essas são as características climáticas daqui da Amazônia, tá? Hidrografia, maior bacia hidrográfica do mundo, maior rio do mundo, maior quantidade de água doce do mundo, assim, claro, terrestre, assim, na superfície. E também subterrâneo, né? O aquífero ao terra do chão, aquífero, para quem não sabe, é aquela água subterrânea. Também é o maior do mundo, ou seja, em matéria de água a gente está bem pra caramba, o que chega a ser preocupante, porque, bem, muita gente fala que se houver uma terceira guerra mundial vai ser pela água. E como a gente está até o tala de água, significa que a gente vai estar bem no meio da disputa. Assim, a gente está ferrado. Mas, quem sabe não. Aqui a famosa pororoca. Vocês gostam da pororoca? Perguntinha maldosa, né? Brincadeira. Pororoca, acontece é um fenômeno que acontece aqui, né? Quando a água dos rios se encontra com a água do mar e forma essa onda interminável. Bom, ela é terminável, mas parece que nunca termina. E o famosíssimo encontro das águas, Rio Solimões com Rio Negro. Para quem não sabe por que elas não se misturam, é porque elas são feitas, bom, apesar de ser tudo água, entre aspas, elas são feitas de elas têm componentes diferentes no seu interior, certo? Elas têm temperaturas diferentes, elas têm velocidades diferentes, elas surgem a partir de diferentes processos, porque a água do Rio Solimões ela vem da chuva, enquanto que a água do Rio Negro ela vem do derretimento das geleiras lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, ou seja, longe pra caramba. Então, como são dois rios que se formam a partir de diferentes processos, eles não se misturam. Caraca, agora que eu fui ver, olha esse caboclo bem aqui. Quer dizer, tá bem no meio, tá bem na frente da pororoca e a pororoca querendo pegar ele. Enfim, aqui jaz. Formação vegetal da Amazônia, nós já sabemos que nós temos aqueles três tipos, né? Igapó, várzea e terra firme. Qual a diferença básica entre elas? A mata de Igapó é aquela que fica permanentemente alagada, tá? Ou seja, sempre vai estar alagado. Não quer dizer que esteja muitos metros para baixo d'água, não, mas é um território constantemente alagado. Deixa eu ver se temos. Está aqui. Temos Ibagens. Ibagens, eu quero Ibagens, o comandante Hamilton me dá Ibagens. Mata de Igapó, alagado. A mata de várzea é aquela que nos meses muito chuvosos fica alagada. Porém, quando chega no chamado verão amazônico, ela começa a ficar seca. Até que ela fica totalmente seca mesmo,
para depois ser alagada quando voltar o período chuvoso. E a mata de terra firme é aquela que fica constantemente seca, não importa a época do ano, tá? Aqui, mata de terra firme e mata de várzea. Preste bem atenção, que não é várzea, como fala, mata de várzea. Aspectos humanos do domínio amazônico, a gente tem uma população que não é tão grande assim, a região amazônica é enorme, o domínio morfoclimático amazônico é enorme, porém a população não é tão grande, não acompanha o tamanho da população, da região. Por conta disso, a gente tem o que muita gente chama de vazio demográfico, ou seja, uma área que é esvaziada de pessoas. A gente sabe que não é bem assim, no entanto, de fato, a região é muito grande e o contingente populacional que vive aqui é bem pequeno comparado com o tamanho que nós temos aqui. A exploração mineral é muito grande, estados como o Pará e outros, mas principalmente o Pará, que são um alvo muito grande dessa exploração das mineradoras. Nós temos aqui grandes jazidas de bauxita, que é o que se faz alumínio, de caulim, que é aquilo que a gente usa para embranquecer o papel, ferro, ouro, tem muito aqui. Então essa exploração mineral é muito forte. Na verdade, em relação à economia, o extrativismo, de modo geral, seja ele mineral ou animal, ou vegetal, ainda é a principal fonte de renda, de recurso da Amazônia. Agora a gente vai passar por aqui um pouquinho, nós vamos chegar na Caatinga. A Caatinga é o seguinte, Caatinga primeiro é um nome indígena, significa numa tradução livre como se fosse mata branca, ou mato esbranquiçado, enfim. Tem esse nome porque assim, os nativos brasileiros, ao avistarem de longe a Caatinga, eles percebiam de fato uma vegetação que não tem aquela característica verde que nós temos, por exemplo, aqui na Amazônia. E isso acontece principalmente porque a Caatinga, como é no Nordeste, no sertão nordestino, é uma área muito seca, que contém um nível de chuvas pouquíssimo, muito baixo, chove muito pouco, então obviamente que essas plantas elas não conseguem ostentar por muito tempo um verde bem vívido como é o nosso caso aqui, tá bom? Então, como eu falei, é uma área extensa, não é tão grande assim, mas também não é pequeno, 720 mil quilômetros quadrados, e está nesses estados aqui. Ceará, partes da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e um pequenino trecho do norte de Minas Gerais, tá bom? O relevo da Caatinga, olha, é formado basicamente por planaltos e depressões, tá? Existem também algumas serras lá, as serras, no caso, são aquelas formações não montanhosas, formações de relevo que são como se fossem, entre aspas, pequenas montanhas ali, umas perto das outras, assim, com um formato meio pontiagudo, que de longe lembra o formato dos dentes de uma serra. Por isso que tem esse nome de serra. E essa situação aqui, ó, que está na imagem, é meio bacana, porque ela explica, de certa forma, por que, que o sertão nordestino é tão seco, por que, que não chove lá. Não chove lá. Perceba que essa setazinha azul, ela vem trazendo aqui do oceano ventos úmidos, os ventos alísios. Esses ventos úmidos, eles se concentram nas nuvens, né, que vão sendo empurrados para cá. O Planalto da Borborema, ele funciona como uma espécie de barreira, tá? Então, daqui da beirada do litoral até o Planalto, chove regularmente, porque as nuvens vêm carregadas de umidade trazida pelos ventos, e essa umidade ela acaba se precipitando, ou seja, acaba chovendo. Quando chega no Planalto da Borborema, esses ventos e essas nuvens, elas não podem passar por baixo do Planalto, elas não podem passar por dentro do Planalto, então o vento bate nesse Planalto, é como se fizesse assim. Ele bate aqui, entre aspas, ele bate e sobe. Só que ele sobe, claro, esse vento com essa umidade e essa nuvem vai descer, mas ele vai descer, tipo, já não aqui, ó, no sertão, ele vai descer, tipo, mais lá para frente, tá? E isso vai fazer com que essa região toda aqui, ó, fique praticamente sem chuva. Vai chover no Nordeste, no sertão nordestino, mas só uns 2, 3 meses por ano. Isso porque são ventos que vêm trazendo umidade já do hemisfério norte, tá? Então, essa é uma situação que acontece no Nordeste todos os anos e explica por que tem essa questão da seca lá. Da seca não, da falta de chuva, porque a seca não é só uma questão climática, é uma questão também política, porque ela já poderia ter sido resolvida se houvessem, digamos assim, medidas políticas mais adequadas. No entanto, enfim, é Brasil, né? Climograma da região da Caatinga, isso aqui é da região de Teresina, cidade de Teresina.
Então, a capital Teresina, capital do Piauí, é a única do Nordeste, curioso até, é a única do Nordeste que não está no litoral. Todas as outras capitais nordestinas são ali beira de mar, beira de praia, menos Teresina, que fica bem no sertão mesmo. Então perceba que aqui ó, nós temos o mês de janeiro. Eu já expliquei para vocês. Temperatura, que essa linha vermelha, essas barras azuis são os meses e a quantidade de chuva em cada mês. Aqui na esquerda, em milímetros, a quantidade de chuva, e aqui à direita, em vermelho, esses números representam a temperatura em graus Celsius. Perceba que a temperatura é altíssima, né? É 30 e poucos graus. E mês de janeiro, praticamente zero de chuva. Chove aqui, ó, como eu falei, ó, fevereiro, março, abril, com uma intensidade um pouquinho maior. E no restante do ano, ó, uma chuva muito pequena, muito esparsa, ou seja, muito escassa. Perceba então que esse fenômeno é explicado por conta daquele lance que eu expliquei para vocês agora. Esse aqui, ó, tá? E é claro que por ser não ter muita chuva, o clima aqui é muito seco, ele é semiárido e ele é quente e seco, diferente do nosso, que é quente e úmido. O que é a umidade? Umidade são essas partículas, a quantidade de água que nós temos presente na atmosfera, aqui no ar. Como aqui na Amazônia nós temos muitos rios, muitos corpos d'água, muita água, essa água, claro, ela evapora e ela está presente aqui no ar. A gente quase que respira água aqui na Amazônia, diferentemente do Nordeste, que é um clima muito seco mesmo. Deixa eu ver, hidrografia, na hidrografia da Caatinga, isso aqui, deixa eu ver, o que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é um leito de um rio, tá? Aí tu pode perguntar, mas cadê o rio? Pois é, a Caatinga, como lá é muito quente, muito seco e quase não chove lá, nós temos um fenômeno lá que é a formação dos rios intermitentes. Nós temos aqui na Amazônia, por exemplo, os rios que quase 100% deles são rios perenes. Rios perenes são aqueles rios que ficam o ano inteiro com água. Pode até ser que nos meses mais quentes esse rio diminua o seu volume d'água, mas continua com água. No Nordeste, nós temos os rios perenes, que são aqueles rios que não secam, como por exemplo o São Francisco, e nós temos rios que são intermitentes, ou seja, são rios que existem apenas no momento onde você tem chuva e um pouco tempo depois, quando passa o período chuvoso. Mas a maior parte do ano eles passam secos porque não tem chuva, né? A chuva que alimenta esses rios. Se a chuva acaba, obviamente o rio acaba em pouco tempo também. Então perceba que aqui, ó, a ponte está aqui passando por cima do leito onde ficava o rio. Quando chegar o período chuvoso, esse rio vai ser cheio de novo, porém, assim que ele passar, pouco tempo depois, esse rio vai secar. Esse é o rio intermitente, tá? Esse aqui é o Riacho Grande, lá no município de Casanova, na Bahia. E aqui, os cânions de São Francisco. Cânions, para quem não sabe, é como se fosse uma vala, por assim dizer, claro, gigante, escavada pelo leito do rio. Ou seja, o rio vai passando, ele vai escavando, cada vez vai ficando mais fundo e na beirada vai formando esses paredões de rocha que nós chamamos de cânions. Quando a gente fala de cânion, é claro que o mais famoso e conhecido de todos é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Porém, existe também aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Esse aqui é o Cânion do Rio São Francisco. Esse aqui fica no município de Canindé, em Sergipe. Tá bom? E como eu falei para vocês, o problema da Caatinga não é só climático, é político também. Mas percebem que quando há incentivo, quando há, de certa forma, a ajuda ou do governo ou até mesmo de instituições particulares, as coisas acontecem. Uvas, isso aqui é uma plantação de uva, isso é uma videira, tem um nome que se dava a plantação de uva, né? Vinhedo. Um vinhedo que fica aqui no Vale do Rio São Francisco, Nordeste, e uvas são plantações que requerem uma quantidade boa de água, sabe? Requerem bastante água. No entanto, a gente está vendo que há irrigação aqui a partir do desvio de água do Rio São Francisco e as coisas acontecem. Portanto, mais uma vez, não é apenas uma questão climática, é questão política também. Quando a gente fala da vegetação do domínio da Caatinga, bora porcaria, cadê? Carrega, carregou. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidão. Meu Deus, vamos para quase 20 minutos. A vegetação da Caatinga ela é basicamente formada por assim, árvores de pequeno porte, diferente da Amazônia, que são árvores de grande porte,
E essa vegetação ela é adaptada a esse clima seco, quente. Então são vegetações espinhosas, com troncos retorcidos, árvores assim, com uma madeira bem resistente e seca mesmo para poder se adaptar a esse clima, tá bom? Então a vegetação ela vai estar sempre, como eu disse, adaptada ao tipo climático. Aqui na Amazônia nós temos, por exemplo, assim como nós, as vegetações elas de modo geral transpiram, elas eliminam a água do seu meio interno, de dentro, para o meio externo, para fora. A gente sua, né, através dos poros. As árvores, elas, através das folhas, elas também eliminam essa água. Aqui na Amazônia nós temos árvores que, de modo geral, elas possuem folhas bem largas. Isso é proposital porque a partir do momento que essas folhas são bem largas, elas têm uma maior facilidade para eliminar a água do meio interno para o meio externo. Mas aqui tem muita água, então essas árvores elas têm que eliminar mesmo porque senão elas, entre aspas, podem até se afogar. Entre aspas. No Nordeste, na Caatinga, é diferente. Como a quantidade de água aqui é muito pequena, muitas dessas árvores, muitas das vegetações, ao invés de folhas, elas vão ter espinhos, ou então vão ter folhas bem pequenas. Por quê? Se você tem uma folha pequena, a quantidade de água que você elimina para o meio externo é bem pequena. Se você tem uma, ao invés de folhas, você tem espinhos, a quantidade que você vai eliminar de água é menor ainda, tá? Então, isso tudo são adaptações que a natureza confere a essa vegetação para que ela consiga permanecer viva nesse clima tão árido como é o Nordeste, tá? Como é a Caatinga. Domínio dos cerrados. Meu Deus, será que dá tempo de a gente falar sobre isso? Deixa eu ver aqui no grupo rapidão. Eu estou de cabeça baixa porque eu estou olhando aqui o grupo. Meu Deus, chegou tanta mensagem. Tá um tantinho aí que eu tô. Tá. Peraí, galerinha. Ok, voltando. Para a gente terminar, eu vou falar sobre o domínio do cerrado agora e bora dar uma aceleradinha, só para a gente não ficar muito demorado nesse vídeo. O domínio do cerrado ele também é um domínio morfoclimático que acontece naquela região mais central do Brasil. Então pega ali a região de Mato Grosso do Sul, Tocantins, um pedaço da Bahia, Rondônia, todo o estado de Goiás e o Distrito Federal. Me rouba logo. A vegetação do cerrado, o domínio morfoclimático do cerrado, ele é caracterizado por essas paisagens abertas, como vocês veem aqui, e por essas árvores um tanto quanto espaçadas uma das outras, né? Diferente da Amazônia, o cerrado ele tem essas árvores mais afastadas, de um porte menor, é um porte maior que a caatinga, mas menor que a da floresta amazônica. Então, bora falar logo do relevo. No relevo a gente tem essa formação de planaltos, tá? Planaltos e chapadas. Planalto é isso aqui, ó. Uma elevação rochosa, ela vem e aqui no topo, olha, é relativamente plano. Por isso, planalto, como eu falei. Os chapados e planaltos, eles são praticamente sinônimos, são quase sinônimos. Então, são regiões bem parecidas. E, e contrastando, eu vou falar de novo, contrastando com esses planaltos, nós temos aqui essas áreas que são de depressão. Lembrando que depressão são aquelas áreas que são mais baixas em relação ao relevo que está ao redor, tá bom? Lembrando que também, quando a gente fala em depressão, a gente tem dois tipos. Nós temos a depressão relativa, que é aquela que só é mais baixa em relação ao seu entorno, ao que está ao redor, e nós temos a depressão absoluta, que é aquela depressão que está abaixo do nível do mar, ok? Então, no relevo do cerrado, nós temos essas formações rochosas, os planaltos e as planícies. Tem planaltos e chapadas. Temos as planícies e também temos ali algumas depressões. O solo do cerrado é um solo que, segundo o nosso texto aqui, ó, tem uma elevada acidez, uma coloração variável entre vermelho e amarela. É curioso, a gente fala sobre solo do cerrado e muita gente lembra logo das plantações de soja e da pecuária, né? A vegetação do cerrado ela tem sofrido muito nos últimos anos por conta desse abuso, né, dos fazendeiros em explorar essa região para a plantação de soja e criação de gado, entre outras coisas. Então, mas de modo geral, é um solo que não é tão propício assim, no entanto, acaba sendo, por conta da injeção sabe, de insumos, de tecnologia, tudo mais, esse solo ele vem dando um certo resultado, né, na plantação de soja, principalmente. Porém, de modo geral, é um solo que não é tão rico assim.
O clima do Cerrado, esse aqui é da cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, tá? Bom, temperatura bem alta, tá? 20 e poucos graus. Porém, no meio do ano, existe uma queda. A temperatura dá uma baixada aqui nos meses de junho, julho e agosto, ok? E o regime de chuvas ele é também bem irregular. Começa aqui em fevereiro, em janeiro e vem caindo até que chega nos meses de junho, julho e agosto. Essa chuva cai drasticamente para ir aumentando também no nível muito alto aqui nos meses seguintes, chegando ao ápice em dezembro. Ou seja, dezembro é um mês que chove muito, não em Cuiabá, mas de modo geral no domínio do Cerrado, por conta de algumas características climáticas. Lá é muito quente, assim como é na região da Caatinga, lá é muito quente e seco também, tá? Muito quente e seco, exceto em algumas áreas onde nós temos a transição de floresta amazônica, do domínio amazônico para o domínio do Cerrado. Ali as temperaturas estão altas, mas é um pouquinho mais úmido, mas bem pouquinho, ok? Quando a gente fala em hidrografia, lá no Cerrado a gente tem uma quantidade muito grande de corpos d'água, principalmente riachos, lagoas naturais. Lá fica aquela cidade de, não sei se é uma cidade, mas a região de Bonito, Bonito, né? Que é muito visitada por turistas do Brasil e do mundo todo. Quer dizer, agora em tempo de coronavírus, talvez não seja tão visitada, não pode aglomerar, mas mesmo assim ainda é uma região bem bonita, né? Nós temos ali algumas bacias hidrográficas bem importantes, como a do São Francisco, Bacia da Prata, do Rio Paraná, Paraguai, enfim, nós temos ali uma quantidade muito grande de rios muito importantes, então é uma região que, em relação à hidrografia, está muito, muito bem servida. Sem contar que lá também fica o aquífero Guarani, que é um dos mais importantes aquíferos do Brasil e do mundo, abastece, tipo, boa parte da região sul, sudeste do Brasil e, claro, também a região centro-oeste, tá? Então, ali é uma região que, em matéria de hidrografia, está bem, 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 bem representada, em que nós temos os berçários das nascentes, ou seja, onde nascem as bacias hidrográficas dos principais rios. Então perceba que aqui, ó, região do Cerrado, bacia do Tocantins-Araguaia, do Paraguai, Rio do Paraná, tá? Todas elas, ó, aqui, Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Xingu, Rio Paraguai, Rio Paraná, tem o Rio da Prata, todos eles passam por essa região aqui, ó. Portanto, a importância dela para a hidrografia é absurda. Tá? Muitos desses rios são navegáveis, alguns desses rios são utilizados inclusive para viagem, levando carga, levando mercadorias, porque é muito mais barato, é muito mais econômico. Tudo bem que demora um pouquinho mais, porém a economia, tanto de combustível quanto de poluição, é muito grande. Portanto, existem projetos que prevêem o uso ainda maior dessas hidrovias, né? Nos rios brasileiros, sobretudo os dessa bacia aqui, dessas bacias do Cerrado. Vegetação no Cerrado é uma vegetação como essa aqui, né? Árvores de baixo porte, pequeno porte, com cascas bem grossas, com troncos bem retorcidos, folhas pequenas e espinhos, pelas mesmas razões que eu expliquei agora para vocês da caatinga, para reter água, para reter líquido, já que aqui é uma região também muito quente e muito seca. E a interferência do ser humano, como eu falei ali, infelizmente nós temos isso. A plantação. Eu sei que tem que ter plantação, tem que ter criação de gado, de outros animais, porém existe um certo abuso. A área desmatada é muito maior do que deveria ser. Então a gente já tem aqui uma certa ganância das pessoas que sempre querem mais. Como esse vídeo já está ficando longo, a gente vai ficar por aqui e eu vou fazer um outro vídeo explicando o resto desse assunto. Como a nossa prova ainda vai chegar, dá tempo, tá? Então, até lá, me aguarde que vem mais coisas, tá? Beijinho pra vocês, tchau, tchau.